toda a estrutura de subida não foi em concreto, não foi em concreto armado, foi sim em ferro, aço. Fala turma, tudo bem? Olha só, a gente está aqui numa região central de São Paulo, no que a gente chama de prédio escada. Por que prédio escada, César? Caramba, nós fizemos essa obra em um pouco mais de 4 meses. A gente teve a primeira parte que foi implantação de obra, com toda a parte de pessoal implantado, identificação de local de trabalho, gabarito de parte de fundação. E depois a gente ficou quase 30 dias em parte de fundação, que foi toda a estrutura para de fato a gente subir esse prédio escada. Eu vou explicar em detalhes para você do porquê o prédio escada. São 6 pavimentos, um pouco mais de 18 metros de altura, que o último pavimento é um pouco maior. A gente envolveu uma fundação bem pesada, toda armada, e toda a estrutura de subida não foi em concreto, não foi em concreto armado, foi sim em ferro, aço. Então foram quase 30 toneladas de aço ali para estruturar toda essa edificação. Depois dos 30 primeiros dias de obra, a gente entrou nessa parte de subida da edificação com estrutura metálica, com estrutura de aço. E aí a gente veio com um fechamento que hoje está sendo a vedete aí do mercado com relação à agilidade, com relação à qualidade e também com relação a acabamentos de serviços em geral, que é o steel frame. Então, que são estruturas onde a gente entrou com uma placa. Aqui é uma escada de incêndio, então aqui teve todo o processo para evitar, e dentro das normas de bombeiro, fogo. Então a gente teve uma placa chamada Glass Rock por fora, e internamente que a gente chama de placa cimentícia. Vamos lá, uma observação importante, ó, o que a gente tem de aparente de toda a estrutura metálica, ó, são esses perfis, pilares e vigas metálicos, ó. Toda a estrutura ela sobe dessa maneira, entrelaçada, travada, mas os únicos detalhes que ficaram aparentes são esses aqui, ó, nesse nicho. Então os degraus, a parte de formatação da escada depois de tudo formatado, foi feito aqui na obra. A gente decidiu por isso aqui, pela melhor engenharia e pelo melhor acabamento, que é algo que a DNA sempre preza. Então até por isso eu falo para vocês, convido vocês a se inscreverem no canal para pegarem conteúdo da melhor qualidade. A gente edificou aqui degraus pré-moldados aqui na obra, então foi tudo feito no local. A gente mesclou a estrutura de cantoneiras com ferro com degraus pré-moldados, e a gente fez patamares também em painéis wall, que são aqueles painéis que mesclam cimentício com madeira, e ali depois a gente fez um contrapiso menor e fez todos os acabamentos de degraus e patamares para chegar nos ambientes. Como é uma escada prédio, por que eu falo que é uma escada prédio? A gente entrou com forro, hidráulica, toda a parte elétrica. A gente brinca que só faltou o banheiro de fato para ser uma edificação, caracterizar um edifício, um prédio. Mas foi toda fechada, é uma escada de incêndio, mas nada parece uma escada de incêndio. Por isso, um prédio escada. A gente fez acabamento com forro, mas isso é um DNA nosso. Está aqui, ó, no nosso DNA, qualidade, acabamento e a melhor solução de engenharia para o nosso cliente. Fala pessoal, a gente agora a gente vai acessar o prédio novo. A gente está no prédio antigo, esse é o local exato, uma das portas de acesso para o prédio novo, para o prédio escada que a gente fez. Porta corta-fogo, vamos lá. Aqui a gente ainda está na semana de acabamento, principalmente com limpeza, últimos retoques de pintura e organização. Mas eu quero pontuar alguns detalhes aqui. A iluminação aqui conforme norma conforme norma de exigência de bombeiro, você entra e a luz acende automaticamente, então está dentro de norma. Aqui a gente fez parte superior, que a gente já comentou, mas é importante frisar, vigas metálicas, que foi toda a estrutura de esqueleto dessa edificação. Aqui o painel wall, que é um painel que te dá condição de você colocar um contrapiso em cima e dar estabilidade, é como se fosse a laje. Então a gente mesclou o mais novo, as mais novas técnicas de engenharia com o antigo. Então a gente tem aqui estrutura em aço, painel wall, mas ainda concreto. Ó. Se a gente aqui, ó,
Isso aqui a gente não sente nada, está super estável a edificação. Importante como normativa de bombeiro, aqui não sei se dá para pegar bem no take, está rugosa a estrutura para pintura de acabamento. Isso é chamado de tinta intumescente. Ela aguenta até 120 minutos para fogo. Isso é normativa de bombeiro. Aqui alguns detalhes que eu queria passar para vocês. Na junção da edificação nova, que é essa, com a antiga. A gente fez um acabamento com tarocel, silicone TU também, que faz toda essa movimentação que é natural de existir, mas para evitar trinca. Ainda aqui vem um acabamento que o cliente acabou de aprovar para finalização daqui. O piso aqui é rústico, super bem acabado. A gente entra com a limpeza final aqui e eu vou subir no andar lá de cima, que a gente tem um forro para mostrar maiores detalhes para vocês. Vamos lá? A gente vai sair da antecâmara, que é o local primeiro de interligação para a área de escada. Antes disso, eu queria passar um detalhe importante, que é a melhor solução de engenharia que a gente trouxe para o cliente. Não estava previsto no projeto que é do cliente, mas foi importante, que são esses peitoris de acabamento. Aqui vocês não vão conseguir ver, mas existe a pingadeira para melhor escoamento da água de chuva. Então aqui foi uma solução também que a gente trouxe definitiva para ele, que não constava em projeto. Aqui de fato vamos entrar na escada e olha só, o grande detalhe são os degraus que foram feitos aqui na obra, degraus pré-moldados. São os degraus pré-moldados. Aqui a gente pôs chapa cimentícia, ela está parafusada por trás, então não tem nenhum perigo de trincar, enfim, de soltar. E aqui a gente já está com os acabamentos, com a colocação dos corrimãos de acordo com norma, 2 alturas, que também é importante. E olha só como ficou o piso. Degrau pré-moldado, aqui a estrutura é metálica, a gente está mesclando. Aqui esse patamar também é painel wall e acabamento com contrapiso alto. Um detalhe importante que eu queria colocar para vocês é o forro. Olha só, aqui tem toda a estrutura de vigamento e painel wall, mas a gente trouxe como solução para o cliente. Olha, se você pegar aqui esse panorama, você imagina que tudo isso aqui eram os degraus do patamar superior, parte de costa dos degraus, e a gente trouxe essa solução de forro que ficou super bem acabado, o cliente adorou. Aqui é um padrão de entrega, está faltando os rodapés que foram aprovados hoje pelo cliente e a limpeza final, tirar a fita crepe, a pineta aqui de divisão. Aqui é um barramento, um acabamento brilhante para melhor limpeza. Aqui é um acabamento látex acrílico fosco, parte superior, né? Aqui para melhor limpeza. Ó. As portas também, opção de esmalte com acabamento brilhante para melhor limpeza, facilidade, tudo isso. E corrimão 2 alturas. Esse é o panorama geral da escada prédio. Vamos subir lá. Mais uma antecâmara aqui do último andar. Eu queria mencionar pontos fundamentais de qualidade de entrega da nossa empresa, como placas de identificação, aqui de porta a porta-fogo, mantenha fechada, isso de novo dentro da norma, ali saída, ó, né? Então, e dentro da câmara de escada tem todo o processo de sinalização. Importante frisar que essa escada ela tem circulação dos 2 lados. Olha, essa porta porta-fogo aqui e aquela ali, ó. Então, uma escada bem ampla, ela tem 2 divisões e isso facilita muito o fluxo. Foi um projeto bem elaborado pela parte do cliente que a gente executou, modéstia à parte, com maestria. Toda a parte de ventilação, tudo de acordo com a normativa, tudo dentro de um prazo recorde, mesclando engenharia nova, super atual, com engenharia tradicional e com o nosso DNA, claro. E a gente está no último andar. Eu quero falar com vocês, parte de telhado, está acima desse forro. Então aqui tem o forro justamente porque tem um telhado, telha trapezoidal, TP50, sanduíche. E aqui, olha só, é uma prumada de água dentro dessa caixa aqui, já existente de captação de água pluvial. O que a gente sugeriu para o cliente? Aqui era uma estrutura antiga e a gente fez a adequação, mas recobriu ela com um caixote, que a gente chama de uma boneca no meio da engenharia, o que a gente fala, né? Então fez esse acabamento aqui. Aqui também existe uma captação de água pluvial, e como solução para não ficar a tubulação aparente correndo por dentro, não daria para embutir na parede, a gente criou essa boneca. Soluções para o cliente com melhor acabamento, sempre pensando no conforto, qualidade e melhor visual. Outro ponto que fez parte do projeto, ele é completo, por isso um prédio escada, é a parte elétrica, o sistema elétrico. Aqui colocação de luminária com sensor de presença,
e mais iluminação de emergência. Ela está desligada na tomada. Ali vocês estão vendo um pouquinho melado, tem o plástico revestindo ela de proteção, depois a gente tira, fica limpinho, mas dá importância de se ter um projeto bem elaborado e bem desenvolvido. Aqui a gente teve a aprovação do cliente, porque o projeto da parte elétrica nós que desenvolvemos, os pontuais onde seriam colocados, e tudo na melhor qualidade, com materiais de primeira e mão de obra sempre na ponta do lápis. Esse é o nosso DNA.